Terra X. Expedições ao desconhecido. O Plover transporta algumas das ferramentas mais modernas de pesquisa oceanográfica para sondar o leito do mar na Baía Marrom, na Nova Escócia, na costa leste do Canadá. Ele está aqui para desvendar um antigo enigma, usando uma nova metodologia. Este enigma começou há mais de 200 anos com outro barco. Estes jovens exploradores acreditavam que as próximas horas mudariam suas vidas. E estavam certos. Mas a mudança não concretizaria as grandes esperanças que os estimulou naquela fria manhã em 1795. Eles rumavam para um local que, segundo acreditavam, guardava um segredo maravilhoso. A região circunvizinha era sossegada e erma. Os pais deles haviam se fixado num local próximo havia apenas 40 anos e às vezes falavam sobre os piratas que vagavam pela costa, piratas que queriam esconder seus saques dos colonizadores do Novo Mundo. Por isso, esses três rapazes acreditavam que em apenas um dia de trabalho encontrariam o tesouro enterrado. Primeiro, descobriram uma camada de pedras planas. Eles devem ter comentado que estas pedras tinham sido colocadas ali deliberadamente. Foi uma descoberta importante. A ardósia era comum em terra firme, mas geralmente não era encontrada nas ilhas desta baía. Eles achavam que estavam prestes a descobrir algo de grande significado. E estavam certos. Estavam prestes a descobrir a maldição da ilha de Oak. Esta ilha é pequena, tem pouco mais de 1 quilômetro de comprimento, cerca de meio quilômetro de largura, e parece ser o local perfeito para uma casa de verão ou umas férias na praia. Mas neste local, homens perderam esperança, dinheiro e a vida. Ela é chamada de Ilha de Oak, que é carvalho em inglês, porque dentre as 365 ilhas desta baía, apenas nela nasceram carvalhos. Mas como muitas coisas na Ilha dos Carvalhos, o nome também oculta segredos. Esta pequena ilha tranquila guarda muito bem os seus segredos. Em uma visita anterior, Daniel McGuinness, com 20 anos, foi o primeiro a descobrir sinais de atividades incomuns na ilha de Oak. McGuinness sabia que esta ilha era deserta. Ninguém vivia aqui. De onde haviam vindo esses indícios misteriosos? Que tipo de atividade sugeriam? Então, o jovem Daniel McGuinness e dois amigos, John Smith e Anthony Vaughan, resolveram procurar um tesouro na ilha de Oak. A escavação acabou sendo muito mais difícil do que cavar apenas 2 metros quadrados. Um solo de barro duro rodeava o buraco que estavam cavando. Eles começaram a perceber que estavam cavando solo que havia sido removido anteriormente e depois recolocado no lugar. A 3 metros de profundidade, parecia haver um piso de troncos, como se ele tivesse sido colocado ali por algum motivo. Mas por quê? E por quem? Eles sabiam que a Ilha de Oak poderia ser um esconderijo estratégico para quem rumasse para a Europa, porque ficava ao longo das grandes rotas de navegação do Oceano Atlântico. O mar dos piratas e da pilhagem. O mais famoso pirata ligado à Ilha de Oak foi o Capitão Kidd,
que começou a navegar quando era apenas um menino e tornou-se um corsário do rei Guilherme III na guerra contra a França. Kidd saqueou o Caribe e chegou a pilhar até mesmo a costa leste da África, acumulando uma grande fortuna, estimada em sua época em mais de 1 milhão de libras esterlinas. Condenado à morte em 1701, ele propôs revelar o esconderijo de seus saques se sua vida fosse poupada. Mas o almirantado inglês não concordou. Uma pequena parte do tesouro de Kidd foi encontrada ao largo de Long Island, mas a localização do resto ainda é um mistério. Um mistério que estes 3 jovens caçadores de tesouro da ilha de Wake pensam que estão prestes a desvendar. Entretanto, abaixo do chão de troncos havia apenas mais barro. Novamente a 6 metros, outro piso de troncos. E novamente, nada além de terra. Sozinhos, eles não conseguiriam prosseguir. A ilha de Wake sobreviveu vitoriosa a esta primeira incursão. O engodo da ilha de Wake assombraria McGuinness e seus amigos durante 9 anos. Em 1804, eles finalmente conseguiram o patrocínio de um consórcio, a Onslow Company. Eles acreditavam que com financiamento adequado e fazendo uma escavação profissional, a ilha de Wake revelaria seu segredo. Cavando mais fundo, eles descobriram que continuavam a retirar terra que havia sido colocada no buraco e o contorno de um poço com 2 metros de largura se tornava nítido. As camadas de troncos que haviam sido encontradas a 3 e a 6 metros foram encontradas novamente a 9 e a 12 metros. No nível de 12 metros, havia uma espécie de massa entre os troncos de madeira, como uma calafetagem. Misturada à massa havia uma substância que fez os corações deles disparar com a promessa de que o tesouro do pirata estava nas mãos deles. Cordas de fibra de coco. A cada 3 metros, eles encontravam outra camada de troncos, mas nenhum tesouro. Cada piso estava embutido nas paredes laterais de barro do poço, mas não havia ouro. A 27 metros, uma descoberta surpreendente. Uma pedra achatada, coberta de lama, contendo símbolos estranhos, diferente das outras pedras que haviam retirado. Os símbolos não eram em nenhuma língua ou alfabeto conhecido. Eles acreditavam que eram símbolos secretos, que revelariam a história do tesouro e a profundidade em que se encontrava. Estava claro que a pedra era a solução do mistério, mas era preciso decifrá-la, e eles não conseguiram. Naquela noite, eles se convenceram que estavam a um passo do tesouro. Um bastão de ferro foi usado para fazer uma sondagem através do último piso de troncos. Ele desceu cerca de 2,5 metros. Parecia que não estava tocando troncos, mas um tipo diferente de madeira, talvez a arca do tesouro. Eles tinham certeza que com mais um dia de escavação, desvendariam o mistério e as buscas de uma década seriam recompensadas. Ao amanhecer, a ilha de Wake apresentou mais um desafio.
Onde anteriormente havia 30 metros de escuridão, agora havia 20 metros de água. Os homens pensaram que haviam encontrado uma fonte e que conseguiriam drená-la. Mas não importava quão rápido nem por quanto tempo baldeassem a água, eles não conseguiam drená-la. Bombas caras foram levadas à ilha, mas enguiçaram. O volume d'água era enorme. A empresa então abandonou as buscas. Todo o capital havia sido gasto. A ilha de Oak continuava a guardar seu segredo. John Smith usou a pedra em sua lareira. Depois, ela desapareceu. Durante 4 décadas, a ilha de Oak não foi perturbada por caçadores de tesouros. Porque construímos. Deu. Em 1849, um novo grupo de caçadores de tesouro, a Truro Company, deu início às sondagens com um financiamento maior e um equipamento mais novo. Eles tinham certeza que a mais moderna tecnologia de bombeamento lhes garantiria o sucesso que havia frustrado seus predecessores. A Truro Company também tinha uma ferramenta nova, uma sonda capaz de coletar amostras de terra, mostrando o que havia abaixo. Após passar pela água e pelo piso original, eles chegaram à superfície de madeira que havia sido atingida pela barra de ferro há 40 anos. Deduziram que haviam sondado 2 arcas de tesouro, uma sobre a outra, enterradas a cerca de 32 metros, logo abaixo da última camada de troncos. Tudo que os separava do tesouro era um pouco de terra e muita água. Mesmo as bombas mais potentes não conseguiriam drenar o fosso. Quando um trabalhador caiu no poço, eles descobriram que a água era salgada e que o nível mudava conforme a maré. Um trabalhador que andava pela parte oriental da ilha viu água escoando da areia acima da linha d'água. Abaixo da areia havia uma camada de corda de fibra de coco e embaixo uma camada de pedras. Começaram a retirar estas camadas, imaginando que seriam apenas fruto de tempestades, quando encontraram algo que os convenceu de que toda a costa tinha sido construída pelo homem. Abaixo das pedras, eles encontraram o primeiro de 5 drenos em forma de caixa. Cada caixa estava inclinada para trás, abaixo da praia, apontando para o litoral. Formavam um intrincado sistema de alimentação em forma de leque que canalizava a água do mar para o principal túnel de inundação, o qual estava encravado no subsolo e desembocava no fosso do tesouro que estava a mais de 150 metros de distância. É certo que isto estava além do alcance de piratas e bucaneiros, que enterravam seus tesouros em covas rasas por um curto período de tempo. Isto era um elaborado projeto de engenharia naval e mineração. A Truro Company concluiu que o gênio que elaborara o projeto original tinha feito uma grande câmara-estanque que manteve a área seca durante a instalação do sistema de inundação. A câmara-estanque foi desfeita e a armadilha estava pronta, à espera de invasores desavisados. A Truro Company resolveu plagiar o projetista original e construiu sua própria câmara-estanque. Assim que ela ficou pronta, foi varrida pelo Oceano Atlântico. Como não dispunha de fundos para construir outra câmara-estanque, a Truro Company empreendeu um plano radical. Resolveram abrir um túnel abaixo do fosso para resgatar o tesouro.
As duas câmaras foram soterradas a grande profundidade e ficaram cobertas por lama, água e pelas ruínas das operações subterrâneas, além do alcance da Pearl Company. A ilha de Oak havia resistido a esta última incursão. O enigma da descoberta foi passado de pai para filho, de crente para crente, e durante a segunda metade do século XVIII foram feitas 3 tentativas para localizar o tesouro. 2 homens perderam suas vidas. Um foi morto pela explosão de uma caldeira a vapor e o outro quando caiu num poço profundo. Nasceu a superstição de que 7 pessoas morreriam antes que a ilha de Oak revelasse seu segredo. Cerca de 100 anos após a primeira tentativa de Daniel McGinnis, outro homem chegou à ilha de Oak. Tal como ocorrera antes, Frederick Blair acreditava que as técnicas de mineração do final do século XIX davam a ele uma grande vantagem sobre os seus predecessores. Explosões sacudiram a ilha, fazendo com que a água do fosso se agitasse e borbulhasse, mas a inundação perdurou. Entretanto, a pressão da água foi reduzida a ponto do fosso ser drenado até o nível de 30 metros, onde foi instalada uma plataforma para fazer uma perfuração até o tesouro. 6 metros abaixo encontraram madeira e a 40 metros encontraram ferro. A equipe de Blair concluiu que as arcas do tesouro haviam afundado para um ponto muito mais abaixo do que originalmente imaginaram. Eles continuaram a perfurar a profundidades maiores até que a 47 metros encontraram algo totalmente inesperado. A ponta da broca tinha traços de uma substância parecida com cimento. Após esta camada, a broca parecia haver penetrado material solto, depois carvalho e depois mais cimento. A 52 metros, a broca foi paralisada para o ferro. A descoberta mais emocionante do fosso foi uma pequena bola de pergaminho que ficou presa na ponta da broca. Ela foi cuidadosamente desdobrada e examinada com lentes de aumento, e nela havia inscrições feitas em Nanquim. Mais tarde, peritos de Boston confirmaram que as inscrições haviam sido feitas usando pena. Isso produziu uma das teorias mais românticas sobre a ilha de Oak e seu tesouro. A caverna poderia conter documentos históricos, principalmente os manuscritos originais de William Shakespeare. O paradeiro dos originais dessas peças é um segredo que Shakespeare levou para o túmulo na Inglaterra. Há quem diga que, se forem encontrados, a análise da caligrafia comprovará que as peças não foram escritas por Shakespeare, e sim por alguém com grande experiência de vida. Pelo que se sabe, Shakespeare não teve instrução universitária, nunca viajou para fora da Inglaterra, nunca foi à corte, nem era advogado. Como poderia ter escrito obras que exigiam tais conhecimentos, além de experiência de vida? No período elisabetano, o teatro estava desacreditado, sendo visto como um local para tratantes e vagabundos. Há uma teoria que diz que as peças foram escritas por uma pessoa que queria permanecer na obscuridade, que achava que não era prudente estar publicamente relacionado ao palco. Esta linha de raciocínio aponta para Sir Francis Bacon, chanceler da Inglaterra, erudito, advogado, que havia feito muitas viagens, além de ser um mestre da prosa inglesa. Há quem diga que o pergaminho contém a letra V, o que indicaria a posição de Bacon como o primeiro barão de Verulamium, o antigo nome romano para Santo Albano, onde se encontra uma famosa catedral inglesa. Disse que Bacon convenceu Shakespeare a assinar seus trabalhos e que Bacon escondeu evidências de sua identidade em suas peças, como em A Tempestade. E quando eu invocar a música angelical, que agora mesmo faço, para dominar seus sentimentos, com este amuleto etéreo, quebrarei o meu cajado e enterrarei as 7 braças na terra e no mais profundo abismo que o som não alcança. Afogarei os meus escritos.
Por coincidência, o cenário de A Tempestade é uma ilha, e Bacon escreveu sobre a preservação de manuscritos em mercúrio. Traços de mercúrio foram encontrados na ilha de Oak. Será que Bacon conseguiu preservar seu trabalho em mercúrio? O catedrático Herb Hancock é um especialista em metalurgia química. Um dos maiores problemas disso é que existe uma grande diferença de densidade entre os dois materiais. O papel é um material muito leve e o mercúrio, se você já teve oportunidade de levantá-lo, é um líquido muito pesado. E se você tentar imergir o papel em mercúrio, tenho certeza de que ele voltará para a superfície. Mas como explicar os traços de mercúrio encontrados no poço, que, tal como a fibra de coco, não deveria estar ali? Na época em que esta pesquisa estava sendo feita na ilha de Oak, logo no início, havia uma febre de mineração de ouro na Nova Escócia, e o mercúrio era usado para a extração do ouro. Talvez eles estivessem usando ferramentas que haviam sido usadas na mineração e que tivessem se contaminado com mercúrio. Isto é apenas uma hipótese. Você está vendo Domingo Discovery, só no Discovery Channel. A inundação continuou a atrapalhar o grupo de Blair. Acreditavam que a água deveria vir de outra fonte. Para testar esta teoria, eles despejaram um corante vermelho no fosso e esperaram que as marés o sorvessem para o mar. A ilha de Oak apresentou uma resposta surpreendente. O corante vermelho realmente apareceu no mar, mas não onde Blair esperava. O corante vermelho estava surgindo no lado oposto da ilha. Isto significava que deveria haver outro túnel inundado conectado ao fosso do tesouro, abaixo do primeiro túnel. Nesta ocasião, grande parte da ilha já estava crivada de poços e túneis. O preço da abordagem destrutiva estava sendo pago no subsolo. Mesmo assim, um século de repetidos ataques ao fosso do tesouro foi rechaçado pelo sistema de inundação. Em 1536, a técnica de inundar e drenar minas já era bem documentada no livro De Re Metallica, das coisas metálicas em latim, escrito por Georgius Agricola. O conhecimento necessário para construir um intrincado conjunto de poços e túneis de inundação já existia há mais de 250 anos, antes da descoberta inicial do mistério da ilha de Oak. Em torno de 1950, uma equipe de exploração liderada por Mel Chappell elaborou a teoria de que esta obra sofisticada poderia ter sido feita por uma antiga civilização avançada. Acho que isto foi construído por pessoas que conheciam muito sobre mecânica. Por exemplo, os Incas ou os Aztecas do México. Existe a possibilidade de que eles tenham feito o trabalho, e a ideia de que um destes povos realizou esta obra merece credibilidade. A cidade inca de Tambase era adornada com ouro e prata. No início do século XVI, aventureiros espanhóis estavam determinados a encontrar esta fabulosa cidade de ouro. Mas em 1527, quando finalmente a encontraram, não tinham soldados em número suficiente para tomar a cidade e recuaram para agrupar mais forças para um ataque futuro. Aqui começa a lenda. Temendo o retorno dos saqueadores espanhóis, os incas teriam retirado o tesouro do Golfo do México usando navios. Esta época ficou notória pelo número de tufões e tempestades violentas que assolaram aquela região, empurrando a frota para o norte, até que finalmente ela encontrou paz e abrigo na Baía Mahou. O tesouro pode ter sido enterrado ali, para ser posteriormente recuperado.
Grandes confusões, desafios de engenharia e o acúmulo de perdas financeiras derrotaram todos os grupos de caçadores de tesouro, sendo que cada qual seguia uma teoria diferente. Durante os períodos da guerra, um engenheiro de Nova York, Edwin Hamilton, passou 6 anos escavando a ilha. Enterrar o tesouro ali, naquela época, foi um grande feito de engenharia. Duvido muito que isto pudesse ser feito por piratas ou por uma tripulação pirata. O fato de eles usarem água para inundar e usaram engenharia hidráulica me faz crer que a origem era francesa e não inglesa. Sendo muito provável que o tesouro de Louisbourg tenha sido enterrado lá, pelos homens que fugiram de Louisbourg, levando o tesouro em 3 embarcações. Eles seriam capazes de executar esse tipo de trabalho. A fortaleza de Louisbourg ficava apenas a 2 dias de viagem da ilha de Oak. Ela foi construída pelos franceses no norte da Nova Escócia para desafiar o poder colonial britânico no início do século XVIII. Logo tornou-se o 3º maior porto marítimo da América do Norte, superado apenas por Boston e Filadélfia. Dentro dos muros, a cidade floresceu, a ponto de hospedar 5.000 habitantes e soldados. Mas a argamassa que segurava as pedras dos muros não endureceu bem naquele clima úmido. O local era propício a nevoeiros. Em 1758, a fortaleza não resistiu ao cerco inglês. Antes da rendição às tropas inglesas, 3 navios fugiram da batalha. Os 3 navios que Edwin Hamilton pensou que poderiam ter ido para a ilha de Oak. Os mitos sobre a ilha de Oak continuaram a aumentar, superados apenas por fantásticas histórias sobrenaturais. As aparições de fantasmas e os barulhos noturnos passaram a fazer parte do contexto da ilha, tanto quanto o fosso do tesouro. Uma noite na ilha eu escutei disparos. Em 3 ocasiões vimos luzes muito próximas ao chão, fazendo círculos, uns círculos de uns 3 metros. Era um movimento circular. Cada uma das novas expedições simplesmente ignorava os fantasmas. Cada uma tinha certeza de que a solução do enigma estava na tecnologia moderna, que tudo consistia no uso da tecnologia e das ferramentas adequadas. Viemos pegar os 2 tesouros e, mais do que nunca, tenho certeza de que somos capazes de fazer isto e que vamos conseguir. Robert Restall e sua mulher Mildred tinham vivido vidas emocionantes como temerários motoqueiros num circuito das feiras do interior. Em 1960, eles vieram morar na ilha com seus 2 filhos, mas nunca pensaram que estavam embarcando em algo muito mais perigoso do que qualquer coisa que já houvessem enfrentado. O trabalho que fizemos demonstra que este é um projeto autêntico. Não há nada falso nele. É muito maior do que as pessoas imaginam. Nós pensamos, quer dizer, eu penso que o tesouro está aqui e que podemos encontrá-lo. E vamos ficar aqui até conseguir. Em 17 de agosto de 1965, Robert Restall, seu filho mais velho e mais 2 pessoas morreram afogados após caírem devido às emanações de vapor de um poço que haviam cavado. Até aquela data, a ilha de Oak já havia ceifado 6 vidas. O ataque seguinte à ilha usou força bruta. O grupo Dunfield, liderado por um geólogo da Califórnia, especialista em petróleo, ligou a ilha de Oak à terra firme com um passadiço para poder usar equipamento pesado. Usaram a técnica de mineração a céu aberto, cavando 3 metros, basicamente empurrando o topo da ilha para o mar, porém sem sucesso. A localização do fosso original há muito tornara-se incerta. Na ânsia de encontrar o tesouro, nenhum dos primeiros exploradores adotou uma abordagem arqueológica. É possível que eles não tenham percebido ou que tenham destruído algum componente importante do mistério, talvez até mesmo a chave para desvendá-lo. Mas a parada de equipamentos modernos continuava.
Em 1967, Dan Blankenship, um empreiteiro da Flórida, associou-se ao empresário de Montreal, David Tobias, e a outros investidores para formar outra equipe de caçadores, a Triton Alliance. Blankenship já havia estado na ilha 7 anos antes, após ler uma reportagem sobre a ilha de Oak no Reader's Digest. Convicto de que poderia montar o quebra-cabeças, ele vendeu tudo o que tinha e mudou-se para a ilha, de onde nunca mais saiu. A Triton empreendeu um programa de testes, fazendo perfurações ao redor do que imaginavam ser a localização original do Poço do Tesouro. As perfurações atingiram profundidades cada vez maiores, chegando a 61 metros, a mais profunda exploração realizada na ilha. Ali, fizeram outra descoberta intrigante: uma caverna no leito rochoso da ilha. Isto convenceu os membros da Triton Alliance que um projeto subterrâneo havia sido conduzido na rocha da ilha. Em 1971, eles introduziram na caverna uma câmera de TV portátil. Estas fotos da investigação são obscuras e as conclusões estão na mente de quem as vê. Nesta foto, o consenso do grupo é que, se isto não for parte da cabeça de um homem, eles não sabem o que é. Acreditamos que esta mostre a mão esquerda de um homem, com o polegar aqui e o dorso da mão aqui. E nós explodimos esta área algumas vezes. E achamos que é isto que é. E achamos que isto aqui é o final de uma picareta ou de algo que parece com uma picareta. E aqui achamos que é parte de uma arca. A beirada arredondada aqui e uma linha vertical aqui. Olha aqui para a parte de baixo. Parece que parte da cabeça de um homem foi decepada. Será que estas imagens sugerem restos de corpos humanos no subsolo da ilha de Oak? Será que um corpo ficaria tão bem preservado por mais de 100 anos? O principal legista da Nova Escócia é o Dr. John Budd. O que acontece é um processo químico simples, que pode ser comparado com coisas do nosso cotidiano, porque é assim que os óleos são transformados em coisas como margarina e é exatamente a mesma coisa. O objeto é pegajoso, tem o nome coloquial de cera de sepultura, mas é uma questão de decomposição. Acho que seria difícil isto sobreviver às centenas de anos que esta pesquisa sugere. This inquiry suggests. O poço tinha largura suficiente para que um mergulhador entrasse na caverna inundada para descer a uma profundidade equivalente a 20 andares, através de uma abertura de apenas 69 centímetros. Esta descida através de uma escuridão total acabou sendo feita por Blankenship. Estávamos a 44 metros de profundidade e um invólucro de 68 centímetros e tínhamos cortado grandes buracos com 12, 15 e até 17 centímetros de diâmetro. E estávamos sondando as paredes para ver se havia algum trabalho feito pelo homem ao redor de nossa concha de aço. Blankenship estava sozinho no invólucro, mas mantinha contato por rádio com seu filho, que cuidava da corda salva-vidas de seu pai. Barro compacto começou a cair e eu fiquei meio desconfiado e disse a meu filho para me puxar para cima naquela linha de perfuração onde eu estava pendurado. Me puxar para cima 1 metro, 1,5 metros, até eu resolver o que fazer. Ele fez isso e, de repente, o que estava acima da minha cabeça, uns 14 metros, começou a desabar. Pedras do tamanho do meu punho estavam caindo em cima de mim. Então eu gritei para ele me tirar dali. Me leva para cima! Me tira daqui! Me tira daqui! Para fora! Para fora! Para fora! Eu estou bem, mas me tira daqui! Já foi muita coisa para um só dia. Nossa!
Em 2 minutos ele tinha se deslocado uns 6,5 metros em uma cápsula de 68,5 centímetros totalmente fechada. A maldição da ilha de Oak não faria sua 7ª vítima naquele dia. A empresa ainda achava que a resposta seria encontrada no fundo desse fosso. Em 1978, a Triton deu início à construção mais ambiciosa da ilha, ampliando o tubo de 69 centímetros para um poço de 2,5 metros. Usaram carros-tanque de estrada de ferro, um em cima do outro, até o nível de 27 metros, e depois concreto reforçado com 25 centímetros de espessura. Mas quando parecia que esta parte do mistério seria solucionada, a maldição se abateu sobre eles. Uma broca perfuradora quebrou, ficando entalada no fundo do fosso, fechando o caminho para qualquer investigação posterior. Ele permanece bloqueado até hoje. Acima do solo, os sócios da Triton Alliance fizeram outra descoberta. Havia outro caçador de tesouro entre eles, que havia comprado uma propriedade secretamente. Fred Noland é um topógrafo e um homem de poucas palavras. Parece que ele está utilizando uma abordagem mais arqueológica para solucionar o mistério. Ele acredita que o fosso do tesouro é apenas um chamariz elaborado, cavado para evitar que as pessoas descubram o verdadeiro local do tesouro, que ele alega estar em sua propriedade. Após anos de pesquisas cuidadosas na superfície, Nolan concluiu que existe um padrão definido, composto por um conjunto de matacões de 10 toneladas, dispostos de forma a sinalizar uma cruz gigantesca. No centro há uma grande pedra de arenito, que Nolan diz parecer com um crânio humano. Ele concluiu que esta estrutura em grande escala foi colocada ali por pessoas familiarizadas com geometria, matemática e engenharia. Existem outras evidências que se encaixam nesta teoria. No litoral sul, também havia um grande triângulo feito de pedras que apontavam para o norte, como uma flecha, indicando o fosso do tesouro. Em 87, a Triton Alliance anunciou que eles planejavam solucionar o mistério, construindo o poço mais profundo, largo e moderno do mundo. Seria chamado Big Dig, com 30 metros de largura em todo o percurso até o leito da rocha, envolvendo todos os outros fossos da vizinhança. Seriam retirados quase 400 mil metros cúbicos de terra. O custo estimado para a solução definitiva para o mistério seria de 10 milhões de dólares. Para financiar esta iniciativa, a empresa lançou a proposta de levantar dinheiro na Bolsa de Valores. Naquele ano, houve uma crise na Bolsa. A empresa nunca conseguiu dinheiro. Pode-se dizer que o fosso do tesouro recebeu o apelido adequado. Grandes somas foram desperdiçadas nas tentativas para recuperar as riquezas secretas. Não houve nem um centavo de lucro. O mistério permanece sem solução. Cada um dos dois donos da Terra, a Triton Alliance e Nolan, parece ter chegado a um beco sem saída. Estando praticamente inativos e sem encontrar um meio para trabalhar em conjunto. Após 2 séculos de exploração, o mar é a única área da ilha que não foi alterada. A água que rodeia a ilha cobre mais território do que em qualquer outra época, porque o nível da água sobe cerca de 30 centímetros a cada 100 anos. Já foi especulado que no perímetro da ilha poderia haver outras entradas para o subsolo, ou que um dos canais de inundação poderia ter sido uma entrada para o local do tesouro, ou que havia um outro elaborado sistema de túneis que conduzia para fora, abaixo do nível do mar. Viemos aqui no Plover tentar investigar algumas dessas suposições. Ele é uma das ferramentas mais sofisticadas do Canadá para mapeamento submarino
sendo parte integrante da frota de embarcações altamente especializada operada pelo Instituto de Oceanografia de Bedford, o maior centro de pesquisa oceanográfica do Canadá. Satélites posicionados ao redor da Terra fornecem informações constantes sobre a exata localização onde o Plover está fazendo o mapeamento do leito do oceano. A bordo, a tripulação divide o espaço com a tecnologia mais avançada do mundo para mapeamento submarino, grande parte dela desenvolvida no próprio Instituto. No seu âmago, há um sonar incomparável, que permite gerar imagens muito detalhadas de toda a superfície do leito do oceano. Em nossa pesquisa, o Plover varre pacientemente uma trilha, depois a próxima, armazenando dados do leito do oceano nos arquivos do computador. Os resultados iniciais de hoje poderão gerar um modelo computadorizado de toda a superfície do oceano ao redor da ilha de Oak. Para estes oceanógrafos, é uma questão de curiosidade científica, mas para nós, é um meio de observar o passado. Um passado que não foi molestado durante 2 séculos por caçadores de tesouro. O passado submarino da ilha de Oak. Ok, encontramos uma anomalia ali, Carmen. Vamos fazer mais umas passagens por ali. Hoje o Plover fará algumas passagens adicionais nesta área. Depois, os dados serão enviados para ampliação e interpretação computadorizada. Primeiro, eles observam imagens do litoral sul da ilha de Oak, onde os técnicos observaram uma anomalia. Bem ali algumas depressões. Aquele é um buraco redondo, não é? Gordon Fader, um geólogo marinho, e Bob Courtney, um geofísico, trabalham no Instituto Bedford. O computador sobrepõe uma imagem da ilha para mostrar o tamanho da área varrida em relação à ilha. Isto dá a ideia de escala e proporção. Cada anel com cor diferente indica uma profundidade diferente, à medida que o leito do mar afasta-se da ilha e de sua base. Parece que há algumas elevações aqui. Você pode ampliar aquilo? Vou tentar. Isso pode ser cascalho, uma barreira de cascalho, uma antiga localização da praia, um monte de pedras agrupadas nessa... Poderia ser o leito de um antigo Os rio. olhos destes especialistas podem distinguir formações naturais do que talvez seja artificial. O programa do computador até permite que eles voem sobre o mar, como se estivessem em um avião sobrevoando a Terra. O interessante aqui é que, ao contrário das regiões terrestres que foram modificadas com a construção de prédios, florestas, casas e ruas, debaixo d'água temos um ambiente realmente natural. Entretanto, ele foi alterado em alguns locais, mas não há árvores que interfiram em nenhuma vegetação. Então, as imagens que obtemos do leito do mar são como uma visão não corrompida de uma fotografia aérea de um terreno. Eles localizaram o sumidouro que descobrimos a bordo do Plover, mas apenas a 2 metros de profundidade, o que não parece ser significativo. Mas então, o inesperado. Olha, essa estrutura é muito diferente, não é? Muito diferente. Parece que ainda há alguns artefatos que temos que verificar. É interessante. Aquilo não parece ser natural, é muito reto. Não, um dos lados é muito reto e tem outro lado que é um pouco ondulado. Talvez haja uma depressão entre eles, mas não parece natural. Nunca vi nada como aquilo. Parece até que foi dragado. Quer dizer, parece com dragagem em portos, mas eu Por que não... alguém dragaria nesse ângulo estranho em relação à ilha? Não é normal, é? O que é aquilo a cerca de 4 metros de profundidade ali? Quando olho para a imagem, algumas estruturas são pouco comuns. A depressão circular, as pedras redondas, a grande estrutura linear que vai para leste da ilha, aquilo não é natural. Não parece natural, parece ter sido feito pelo homem. A grande estrutura reta me faz lembrar marcas de draga no leito do mar, alguma coisa onde uma grande âncora possa ter sido arrastada no fundo, mas é muito grande para ser isso. Parece que alguém construiu uma parede de pedras ou fez algum tipo de escavação, uma escavação linear no leito do mar. Pode ter sido alguma coisa assim. Não parece natural. E acho que gostaria de pesquisar mais isso.
Erta poderia sugerir os remanescentes erodidos de uma antiga parede de pedras ou uma antiga escavação no leito do mar. Se a estrutura for uma parede erodida, qual seria o objetivo dela? Será que ela guardaria, por exemplo, os restos de um antigo porto? A trincheira submarina termina na praia, onde o triângulo de pedras aponta para a terra firme. A linha da trincheira aponta para o fosso do tesouro como uma flecha. E é assim com a maldição da ilha de Oak. Sempre que uma nova descoberta é feita, ela traz mais perguntas do que respostas. Acho que ficam 5 ou 10 metros na transversal. Mesmo que um tesouro real não seja encontrado, a ilha de Oak revelou uma verdade patente. A busca fascinou milhares de pessoas e despertou a imaginação por mais de 200 anos. Como muitas outras buscas de diversos tipos através dos tempos, ela apresentou evidências tentadoras da possibilidade de encontrar algo muito enriquecedor ou profundo. Tal como os antigos cavaleiros que buscavam o Santo Graal, muitos buscaram na esperança de que hoje, amanhã ou depois, encontrariam o tesouro. Neste processo, suas vidas sofreram mudanças dramáticas e definitivas. Os esforços deles revelam que sempre que existe um mistério, existe uma inacreditável vontade de desvendá-lo. Talvez este seja o último e verdadeiro segredo desta ilha pequena e serena. Uma ilha que esconde tão bem os seus segredos.